dando início à nossa aula de composição coreográfica. Essa é a aula 3 de um estudo que a gente vem fazendo em cima de uma música de rotina oriental, tá? Mas se você não assistiu a aula 1 e a aula 2, não se preocupe, eu vou fazer uma breve revisão sobre o que a gente viu para você entender em que ponto nós estamos desse estudo e, obviamente, vou dar sequência para esse estudo, tá? Então, gente, como eu tava com saudade de estar aqui com vocês, semana passada eu não consegui estar aqui, porque eu não sei se vocês já me viram comentando, que eu falo isso bastante, mas eu estou me formando agora no final do ano em educação física, então eu estou com estágios, eu estou com o meu trabalho de conclusão de curso, inclusive eu estou fazendo uma pesquisa científica sobre a ocorrência de lesões em bailarinas de dança do ventre, tá? E essa pesquisa tem o link na minha bio, se você puder me ajudar respondendo, dando lá a sua resposta, né, nesse formulário e participando da minha pesquisa, vai ser bem interessante porque a gente tem pouquíssimos estudos sobre a parte física da dança do ventre, tá? E eu quero trazer minha contribuição através do meu trabalho de conclusão de curso. Então, quem puder me dar essa ajudinha, tá na bio do meu perfil, tem um link lá, é só clicar no formulário do Google Forms, né? E aí você preenche. Eu cronometrei, eu levei 6 minutos para responder. Tudo bem que eu já conhecia as perguntas, então eu calculo que até uns 10, 12 minutos no máximo você responde todo o questionário, tá? Então, essa pesquisa não tem nada a ver com o Instagram, enfim, é para fins acadêmicos, mas eu estou aproveitando que eu falo disso, trago conteúdo sobre dança do ventre para pedir a ajuda de vocês, a contribuição de vocês nessa pesquisa, tá? Seja bem-vinda quem já está por aí. E nós vamos então dar início, eu vou dar uma breve revisada naquilo que a gente viu, porque a aula 1 e a aula 2, elas já saíram do ar, tá? Elas não estão mais aqui. Na verdade, no YouTube ainda tem a aula 2, tá? Eu deixei lá um pouquinho mais, porque eu sempre posto ela depois, e depois que eu faço aqui, né, no dia seguinte, ou no máximo 2 dias depois, mas a última aula eu consegui postar só vários dias depois, então eu deixei ela um tempinho maior lá, tá? O que a gente viu na aula 1 e na aula 2? Eu me propus a fazer um estudo com vocês de uma música para que a gente chegasse então na parte de compor uma coreografia. Eu sei que muitas bailarinas têm dificuldade com isso, principalmente no início, depois a gente vai pegando um pouco de prática, mas às vezes mesmo assim, mesmo sendo uma bailarina intermediária, avançada, mesmo estando, né, com um domínio assim um domínio técnico, enfim, às vezes a gente tem dificuldade de compor coreografias. E até eu fiz uma pesquisa aqui nos meus stories perguntando quais eram as maiores dificuldades relacionadas a isso. E a maioria das respostas foi com relação à escolha dos movimentos, com relação a encaixar os movimentos da música, ou seja, traduzir realmente aquele som em movimento. E aí eu pensei, cara, tudo bem, essa é uma dificuldade, mas até eu chegar nesse ponto, tem uma série de coisas que a gente precisa ver. E aí que vem a questão da metodologia, de como você desenvolve isso. Então não tinha como eu chegar nessa parte de encaixar os movimentos, de escolher os movimentos, enfim, de trazer a música para o corpo, sem antes passar por partes importantes, por etapas importantes que, na minha concepção, nós precisamos desenvolver para chegar lá. Então, nessa aula 1 e nessa aula 2, a gente falou justamente sobre isso, tá? E a primeira etapa que a gente falou foi sobre a leitura musical. Eu ler essa música, o que essa música está me dizendo, quais são os instrumentos que estão conversando dentro dessa música.
observar uma observação geral em cima dessa música, sensações, os humores, as partes, os trechos, enfim, como que ela se divide, como que ela é estruturada, tá? Então, a música que eu usei de exemplo pra gente fazer isso, você pode fazer isso com qualquer música. Aliás, você não pode, você deve fazer isso com qualquer música que você for dançar, porque essa é uma etapa muito importante, que às vezes demora um pouquinho, às vezes é um processo, né, que é demorado, a gente tá ansiosa, a gente quer logo colocar as coisas lá pra acontecer, né, pra entrar na parte visual mesmo. Mas às vezes se a gente detém um pouquinho mais de tempo aqui, a gente ganha tempo lá na frente e ganha mais, ganha qualidade, tá? E é isso que eu quero que vocês prestem atenção aqui. Então, a gente falou sobre essa parte de leitura musical, que é ler o que a música está dizendo, como a leitura de um texto. Ela é geral, ela é igual para todos, porque a música é igual para todos. Às vezes as nossas percepções, as nossas sensações é que vão ser diferentes, mas a música tá lá daquele jeito, tá? Não vai, a pessoa, pode ser que uma pessoa escute um instrumento e outra pessoa escute outro, mas a música foi gravada com tais instrumentos, né? Se é que vocês me entendem. Então, isso que eu quero dizer, que ela é igual para todos. Depois que a gente faz essa leitura que eu ensinei vocês, né, o meu método de fazer isso, como eu costumo fazer isso, eu falei para vocês que é importante mapear essa música, que o mapeamento é a primeira etapa para tornar aquele som visível, porque a gente pega aquela música que a gente leu, aqueles detalhes que a música está apresentando para nós, e a gente coloca lá no papel, tá? A gente escreve lá no papel, a gente desenha, faz cobrinha, faz risquinho, da forma que a gente for entender. E aí, deixa eu até pegar aqui para mostrar para vocês, se eu não cair aqui. E aí, vira uma coisa assim, ó, tá? Um monte de cobrinha, de risquinho, o nome do ritmo, aquilo que te ajuda a identificar cada trecho da música. Então, a gente fez isso nas últimas 2 aulas, tá? De leitura musical e mapeamento, a gente fez isso. A gente trabalhou em cima dessa música. Seja bem-vindo, quem chegou agora, eu só tô revisando o que a gente viu na aula 1 e na aula 2, tá? Então, o mapeamento é a primeira etapa para começar a tornar aquele som visível, né? E depois disso é que vem a parte da movimentação dos movimentos, que é onde a gente vai chegar hoje, tá? A música que a gente está estudando, ela é uma leitura, ela é uma rotina oriental. A rotina oriental são aquelas músicas que são feitas propriamente para dança, elas foram pensadas e estruturadas para serem dançadas por bailarinas de dança do ventre. Hoje eu tô toda atrapalhada, ó, ficar uma semana sem vir perde a prática. Pensadas para bailarinas dançarem, tá? Então elas têm a apresentação da orquestra, elas têm uma introdução, a entrada da bailarina para a bailarina entrar com ritmos, né, mais acelerados. Depois ela vai ter momentos onde a música é um pouco mais lenta, né, onde tem aquela queda de humor que a gente fala. Ela tem bastante mudança rítmica. Ela quase sempre vai apresentar um folclore, né, dentro de uma rotina oriental, ou um saíde, né, ou um ballad. E essa rotina oriental que eu escolhi, ela tem também solo de percussão. Então é uma versão completa, né? Se a bailarina dança isso, ela mostra em uma música praticamente todas as suas versões de palco. Como ela entra, como ela trabalha essa mudança, né? Dentro de um mesmo contexto ali. E também mostrar partes de folclore e as suas habilidades técnicas com o solo de percussão. Então, essa música maravilhosa é a música Yalil Yael, tá? Tem o link também na bio do meu perfil, tem um site lá com tudo que é link do meu canal do YouTube, da minha pesquisa e tal, inclusive o link dessa música para vocês ouvirem ela, tá? E se quiserem utilizar também. Então, foi mais ou menos isso que a gente viu. A gente viu muita coisa, tá, gente? As outras foram 2 horas de aula só sobre mapeamento e leitura musical, tá?
essas aulas sumiram, eu joguei fora? Não, não joguei fora, elas vão ressurgir, elas vão aparecer e eu vou contar em breve para vocês aonde, como, quando, tá? Então não se apavora se você perdeu, mas não perde de hoje que a gente vai entrar num assunto muito bom. Então, qual que é o meu objetivo com a aula de hoje? Eu quero ensinar vocês quais os métodos, de que formas, de que maneiras vocês podem compor coreografias. São sugestões, são regras, Nicole? É assim que tem que ser? Não, não é assim que tem que ser. Mas são maneiras, são formas, são métodos que eu utilizo, tá? Para mim, que eu ensino também para as minhas alunas, que eu vou trazer aqui para vocês hoje. Eu poderia muito bem, simplesmente, depois que a gente fez a leitura e o mapeamento, simplesmente fazer uma sequência e trazer a sequência aqui para vocês. Mas não, eu resolvi fazer essa aula de hoje também, na verdade é teórico-prática, porque tudo que eu vou falar aqui para vocês hoje, vocês podem botar em prática já hoje, se vocês quiserem, tá? Só que eu acho que o conhecimento ele fica muito mais sólido quando a gente entende aquilo que a gente está fazendo e por que a gente está fazendo aquilo, do que simplesmente a gente chegar e eu trazer para vocês a minha versão de coreografia. Porque as minhas escolhas de movimentos, as sequências que eu vou montar, só eu vou montar. Isso é que nos diferencia entre bailarinas, porque ninguém vai montar uma sequência igual, tá? Então, não adianta, eu posso dar um exemplo para vocês, uma sugestão que eu vou fazer isso, a partir da aula que vem a gente vai fazer daí só prática, eu pretendo fazer só prática, no máximo vou dar uma introduçãozinha, tá? Só pra gente relembrar, mas eu quero que vocês entendam como, tá? Então, se o seu objetivo é entender como e não receber tudo mastigado e daí depois sair fazendo sempre a mesma história, sempre do mesmo jeito, é como às vezes a gente vai num workshop com uma bailarina maravilhosa, ela ensina uma coreografia maravilhosa e aí quando a gente chega em casa a gente não treina mais aquela coreografia e quando a gente vai colocar em prática a gente não sabe fazer do nosso jeito, a gente quer fazer igual porque aquela coreografia tá maravilhosa. Ou a gente simplesmente esquece e não aproveita aquilo. Então, acho muito mais interessante a gente entender o sentido da coisa, por que aquilo está acontecendo e como que eu faço e ver o que mais funciona para você, do que simplesmente eu chegar aqui com a coisa toda pronta e dizer, é assim que eu quero que vocês façam e façam assim e deu, tá? Então, para vocês entenderem a proposta. Obrigada pelos coraçõezinhos, gente. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Espero que realmente esse conteúdo possa ajudar vocês, assim como os outros, né? Várias pessoas me escreveram. No YouTube também, que eu coloquei os vídeos, tiveram vários comentários, assim, de pessoas agradecidas mesmo pelo conteúdo. E eu fico muito feliz com isso, porque, gente, eu tô trazendo isso, assim, de coração pra vocês mesmo, tá? Então, o que a gente vai ver na live hoje? Métodos de composição coreográfica, a gente vai ver essas formas, essas maneiras que a gente pode compor, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Eu revisei, então, já as etapas do processo, tá, de composição coreográfica. Então, só pra gente recapitular de novo. Leitura musical, mapeamento. Agora a gente entra na parte de composição e depois vem a parte de refinamento, tá? Só para dar uma situada em vocês. E depois eu vou dar uma dica extra muito importante com vários tópicos sobre essa dica, com várias outras diquinhas dentro dessa dica, tá? Então fica comigo que vocês não vão se arrepender. Falando então sobre as etapas da composição coreográfica. Primeiro, eu sugeri para vocês na nossa primeira aula que quando vocês escolhessem uma música para dançar, vocês colocassem aquela música e simplesmente ouvissem, sabe? Fechar os olhos assim mesmo e ouvir o que você está sentindo, essa música te causa um arrepio, essa música te deixa feliz, essa música te transmite uma coisa mais introspectiva, o que essa música está despertando em ti, o que te dá vontade de fazer. Obrigada, Alcineia, obrigada mesmo, tá? De coração.
O que essa música está despertando em você? Então, a primeira coisa é você sentar e ouvir. Fecha os teus olhos como se fosse uma meditação, assim. Vai prestando atenção, vai fazendo aquilo que eu chamo de viagem sonora, né? Prestando atenção naquilo que a música está te oferecendo. Aí, depois que você fizer isso, eu sugiro que você faça a leitura musical, tá? Que é aquilo que eu mostrei para vocês. A gente vai dividir as frases musicais, né, separadinhas, vai começar lá da base, ver que ritmo que é, que floreio que tem, que instrumento que tá solando, se tem um instrumento solista ali, se é um violino, se é um canum, se é o que é, tá? Na nossa música a gente viu que tem instrumentos como o violino bastante presentes, tem um canum de fundo, né? A gente tem um pouquinho de flauta, um pouquinho de acordeon, então tá bem diversificado, né? Então é muito importante que você faça essa leitura, que você vai identificando, tá? Eu não sei muito bem que nome é esse ritmo, que nome tem esse ritmo. Tudo bem, escreve o que você ouve, dum tac, dum tac, dum tac, dum tac, tudo bem. Depois você vai procurar, vai pesquisar, vai ver que ritmo é esse, tá? O instrumento tá confuso. Às vezes, para você começar a estudar a musicalidade, é muito difícil de você identificar os instrumentos porque você ainda não conhece eles. Então eu já dei uma dica aqui no Instagram um outro dia, e inclusive tem um post no meu feed sobre isso, aonde você encontra músicas orquestradas de ótima qualidade, tá? Onde você pode visualizar além de ouvir, né? Porque aí a orquestra tá lá tocando e aí você vai ouvir o som e vai ver o instrumento que tá fazendo aquele som. E aí você consegue começar a identificar de maneira mais fácil, porque às vezes é confuso, principalmente em músicas gravadas, né? Em músicas que são gravadas muitas vezes em estúdio e tudo mais, fica um pouquinho mais difícil de fazer essa identificação. Eu não julgo, porque às vezes eu tenho que quebrar a cabeça para entender isso, tá? Então, o nome do canal no YouTube que tem essas músicas orquestradas de boa qualidade é da Orquestra Árabe, tá? Tá em inglês o nome, Arab Orchestra, né? Que daí é com CH. Se você procurar lá no YouTube, você vai encontrar lá, ou aqui, que depois esse vídeo vai pro YouTube, você vai encontrar esse canal e tem muita música clássica, né? Muita música antiga ali, que aí fica mais fácil de você identificar. Depois que você fez a leitura, então, a gente passa para a parte do mapeamento, que a gente começa a tornar aquilo que a gente está ouvindo, as nossas percepções, aquele ritmo, aquele instrumento, a gente começa a tornar ele visível. Ou seja, a gente passa aquele som que está ali no ar, né, que foi filtrado por nós, e a gente passa aquilo para o papel, tá? É como se a gente estivesse transcrevendo um texto. Sabe quando a prof faz o ditado, né? Ou ela dita um texto para você escrever, e aí você vai lá e escreve no papel. Então você escuta aquilo que a professora está falando e vai escrevendo, né? Então é isso aqui é o mapeamento. Precisa ser sempre desse jeito? Não, não precisa. Você vai fazer de um jeito que você entenda, tá? Pode ser cobrinha, pode ser risquinho, pode ser, enfim, de um jeito que você entenda, que você bata o olho lá e você, essa parte é essa parte. Essa parte tem uma nota mais comprida, essa parte tem tantos tempos, enfim, que você se entenda, tá? Depois que a gente fez o mapeamento, então a gente passa para a parte de composição, que é onde a gente está entrando agora, tá? Onde a gente faz a escolha dos movimentos para cada trecho, onde a gente vai começar a colocar as movimentações de dança do ventre dentro de cada trecho da música. Então, hoje eu vou explicar de que formas que a gente pode fazer essa escolha, de que formas que a gente pode combinar esses movimentos, tá? E depois disso, feito essa parte de encaixar os movimentos, de escolher os movimentos, a gente vai ter uma coreografia base, tá? Uma coreografia básica, uma coreografia referência, vamos dizer assim. E depois disso a gente faz o refinamento, que às vezes não é fácil acertar a mão da primeira vez. Tem coisa que você tá
colocando na sua coreografia, que você tem certeza, nossa, isso daqui ficou maravilhoso, essa frase aqui não trocaria por nada nessa vida. Tem essas frases, né, que a gente dança assim, que aquela coisa flui e a gente diz, meu Deus, é muito eu aqui. Ficou maravilhoso, né? Quem nunca teve essa sensação? Agora tem coisa que a gente tá meio assim, será que eu deixo assim? Será que não tá muito simples? Será que não poderia ser mais interessante, mais incrementado? Aí a gente passa por esse refinamento, tá? Que é onde a gente vai transformar aquela composição base que a gente fez em algo mais interessante, em algo mais refinado, em algo mais apurado, tá? E depois, então, por fim, a gente treina 1 milhão de vezes aquilo, tá? E eu sugiro que quando você se der todo esse trabalho, que isso é digno, né, de profissional, seja profissional que recebe ou profissional no sentido de se dedicar mesmo a compor uma dança, tá? Você pode apresentar várias vezes, você não precisa apresentar uma vez só essa coreografia. E pode ser que de uma segunda vez que você apresente, você modifique alguma coisa, tá? Algum detalhe, alguma coisa que de repente surgiu um improviso lá na hora, né? Por que não, tá? Então, assim, recapitulando, as etapas aqui que eu dividi. Então, número 1, ouvir a música e prestar atenção nas primeiras sensações, nas primeiras percepções que a gente tem só ouvindo aquela música. Depois, realizar a leitura, ver a questão do ritmo, ver a questão dos floreios, da percussão, ver a questão dos instrumentos solistas, pergunta e resposta, toda aquela coisa, né? O que é saíde, o que é ballad, o que... enfim, tá? Toda essa parte. Aí a gente passa isso pro papel na etapa 3, fazendo o mapeamento, tá? Depois disso, composição. Então a gente vai começar a colocar os movimentos e transformar aquele mapinha que a gente fez no movimento, tá? E aí depois então o refinamento. Dessa composição sai uma coreografia base e aí a gente faz o refinamento e treina, tá? Sobre as maneiras, então, de criar sequências coreográficas. Até aqui, tudo certo? Vocês estão me acompanhando? Solta o coraçãozinho aí, se tiver tudo bem. E se não tiver, me pergunta. Não entendi tal termo. Aí a gente vai... Só para ter uma ideia aqui, tá? Maneiras, então, de criar sequências coreográficas. Eu fiz um post sobre isso, eu dei 5 maneiras para vocês. Obrigada. 5 maneiras para vocês de desenvolver, né? De colocar esses movimentos na música. Existem N formas, tá? Inclusive elas podem ser misturadas. E é muito difícil que você use uma maneira para a música inteira, tá? Porque tem situações diferentes. E se você lembrar de alguma, enquanto estiver me ouvindo aqui, escreve nos comentários que mesmo depois eu sempre olho, tá? E para quem tá ao vivo comigo eu já respondo na hora. Deixar a música guiar. O improviso, gente, ele às vezes tem um preconceito em cima dele, tá? Mas o improviso, ele faz um pouco parte da característica, assim, constitutiva da nossa dança, sabe? Da base da nossa dança. Porque a dança do ventre, ela é dançada onde? Na maior parte, né? Entre pessoas, em festas, em família, em casas, né? E como é que a dança vai acontecer sempre coreografada, né? Quando a dança começou a ganhar os palcos, que aí começou toda aquela situação de estar ali diante das pessoas, as pessoas indo assistir o show propriamente, que começaram a surgir as coreografias, a necessidade de coreografar uma música para se sentir mais segura, para deixar, né, para garantir de que aquele show ia ser o melhor dos melhores, né? Mas às vezes a gente fica se prendendo muito a isso e a gente fica se cobrando muito que a gente tem que montar uma sequência maravilhosa e tudo mais, que a gente não deixa esse sexto sentido, vamos dizer, que a bailarina tem,
a gente não deixa fluir. E muitas vezes, depois que você fez todas essas primeiras etapas ali, de ouvir a música, de fazer a leitura, de fazer o mapeamento, você simplesmente dá o play lá na sua música e dançar, sem, sem exigência, sem se impor regra, sem, sabe? Às vezes acaba vindo muita coisa a partir daí. Então essa é uma dica que eu te dou. Depois que você fez as etapas anteriores, ali você chegou até o mapeamento, coloca uma câmera para gravar, dá o play na música e simplesmente dança. Simplesmente dança e percebe para onde teu corpo quer ir, para que caminhos ele está tomando. Por que gravar? Já vou dar uma dica aqui antes, porque às vezes a gente esquece, né? A gente vai fazer uma coisa e daí depois a gente vai tentar fazer de novo e a gente pensa, ai meu Deus, o que eu tinha feito aqui que tinha ficado legal, e enfim. Se grava e depois você visualmente, né, vai visualizar, vai ver o que você acha que dá para aproveitar, o que poderia ser melhorado, enfim. Então uma boa base para você começar é deixando a música te guiar, improvisando, deixando seu corpo ir onde ele quer, tá? Uma outra maneira então é através das características do instrumento. Então, por exemplo, eu estou num trecho, a gente tem o segundo trecho ali da nossa música, começa mais ou menos em 0,19, que tem um violino muito presente, tá? A gente tem uma harmonia ali de orquestra embaixo, mas o violino ele se sobressai um pouco. Então a gente pode pensar, tá, é um violino, um instrumento de corda. Que características que ele está me trazendo? Ele tem um som mais contínuo, ele tem um som mais rápido, porque o violino ele pode ser tocado de várias formas, tá? Então aí a gente tem que ter um cuidado com aquelas regras. Hoje eu fiz um post sobre isso falando que quando é violino tem que ser tal movimento, quando é canon tem que ser tal movimento. Não se apegue a essas regras. São bases, são tópicos norteadores para te dar uma luz, assim, para onde eu vou, tá? Mas não que tem que ser assim. Então ali a gente tem um violino que ele é um pouco mais alongado, né? São notas mais longas, às vezes um pouquinho mais curtas, mas ele não chega a ser uma vibração de cordas, né? Então eu posso fazer movimentos fluidos. Ali bem no início a gente vai estar ainda com aquele ritmo de entrada, né? Que é o malfuf, que é o dum tá tá dum tá tá dum tá tá. Então vocês vão ver na parte prática a partir da semana que vem que eu escolhi colocar um véu nessa parte. Então eu faço as movimentações com o véu seguindo a base do violino, tá? E aí eu vou explicar o porquê que eu escolhi fazer véu naquela parte, tá? Na parte inicial da música. Então a gente vai prestando atenção nas características do movimento, depois do instrumento. Depois vai ter um acordeão, depois vai ter uma flauta, né? A gente vai vendo se são notas curtas, notas longas, enfim, e vai prestando atenção nessas características, tá? Aí a gente tem as sensações que a música nos provoca, tá? Nós podemos compor uma coreografia prestando atenção nessas sensações. Eu já falei aqui algumas vezes da viagem musical, que é quando você escuta uma música e ela te leva para um lugar, tá? Que cada trecho daquela música te leva para um lugar diferente. Aí eu dei um exemplo aqui já, que é um exemplo que eu gosto de usar, que tem várias músicas que para mim me remetem a essa sensação, tá? Então, por exemplo, a música tá bem acelerada e vai subindo, vai me dando uma sensação de subir degraus de uma escada. E aí eu tô subindo os degraus daquela escada, correndo e tal, bem faceira, feliz, e quando eu chego lá em cima, eu vejo que eu esqueci alguma coisa lá embaixo. Então eu subi agitada, né, aquela escada, e aí cheguei lá em cima, esqueci, vou ter que voltar. Daí aí você começa a descer mais devagar, porque você já tá cansada da subida, tá? Então isso é uma viagem musical, uma viagem sonora. Eu tô imaginando uma situação. E como que eu levo isso para minha dança? Sei lá, você pode
no momento em que você está tendo essa sensação de subir, você pode fazer movimentos mais altos, né, de nível mais alto, com braços, né, dependendo de um conjunto de coisas, ou em meia ponta, enfim. E quando você estiver descendo, movimentos mais terra, movimentos mais fortes, movimentos mais pesados, mais lentos, né? Então a gente vai fazendo essa viagem musical e vai prestando atenção nesses trechos dessa forma. Ah, preciso fazer isso em toda a música? Não, não precisa fazer isso em toda a música. Mas de repente, em algum momento que você tá ouvindo a música lá e aí, lembrei da viagem sonora, olha, imaginei essa situação, né? E aí eu transformo isso em dança. Então isso pode ser uma maneira também de criar, tá? De trazer isso para dança. Pelas características do trecho também é uma maneira. Então, como eu falei para vocês, por exemplo, a rotina oriental, a gente tem a parte de apresentação da orquestra, a gente tem a introdução, a gente tem um momento de descida, né? Um momento de troca de humor da música, que é quando tem uma mudança rítmica bem drástica, tipo vai de um ritmo mega acelerado para um ritmo mais lento. A gente tem folclore, a gente tem às vezes solo de percussão. Então, a gente tem que observar as características de cada trecho. Por exemplo, um trecho que tem folclore, como um saíde, a gente já mais ou menos imagina aquilo que a gente vai usar no saíde, né? Pego o bastão, não pego o bastão, vou fazer movimentos mais puladinhos, vou fazer movimentos puxando a perna, vou fazer um chimizinho de peito, vou soltar um pouquinho mais o folclore ali, né? Aquela ginga do saíde, a ginga que o folclore tem, ou o ballad, né? O ballad que é praticamente acordeon e derbaque, né? Então a gente tem que prestar atenção no trecho que a gente está. É um trecho onde a música está acelerada, é um trecho de introdução da música. O que eu faço na introdução da música? Na introdução da música eu me apresento, eu passo, né, pelas pessoas para elas me verem, é aquele primeiro contato com o público. Então a gente vai fazendo a nossa escolha baseada nisso. Por exemplo, as introduções costumam ter bastante deslocamentos, principalmente se forem ritmos como nesse caso, né? E principalmente das rotinas orientais que sugerem essa questão de caminhada, chassé, dentre outras coisas, isso já vai me dando uma base de escolhas que eu posso fazer dentro disso. É regra? Não, não é regra, eu sempre falo isso, tá? Porque inclusive tem bailarinas que estão coreografando introdução, sem ser a parte da entrada. E não vejo nada de errado com isso. Se faz sentido para vocês, se você acha que, né, que é legal fazer a tentativa, por que não, né? Podemos inventar. Ninguém dançava um cartoon, até que uma foi lá e dançou. E hoje todo mundo dança, né? Então, às vezes a gente cria tendências aí. Também prestando atenção na letra, é uma maneira de a gente coreografar. Então, nas músicas que são cantadas, a gente buscar por traduções daquela letra, a gente reconhecer algumas palavras, né? Essa letra ela pode servir de base para a gente fazer um gestual dançado. Por exemplo, tá falando dos olhos, a gente trazer para cá, tá falando do coração, a gente fazer o gesto do coração, mas tudo dançado, nada tipo, né? Aqui, é uma coisa mais dançadinha. A gente tá aproveitando aquilo que a música tá contando, a história que a música tá contando, para fazer a nossa interpretação. Então isso eu chamo de um gestual dançado. E a gente tem também o gestual literal, onde a gente pode apontar para o coração, né? A gente pode apontar para os olhos, a gente pode falar você, eu, sei lá, alguma coisa, não só apontando, mas falando, né? A Dina tem um gesto que ela fazia, que a Dina antiga, né? Que voltou agora com tudo. Tinha um gesto que ela fazia numa música aquela música Tartish Beck. E na Tartish Beck ele fala que vai do chão até o teto. Então ela pegava na perna dela, ela ia subindo do chão e fazia o gesto até o teto, tá? Eu já vi bailarinas utilizando esse mesmíssimo gesto sem sentido nenhum.
Porque ali ela estava falando que ia do chão, a letra da música estava dizendo que ia do chão até o teto. Então ela fez o gesto, puxou da perna dela do chão até o teto. Aí se a pessoa vê aquele gesto e ela não entende que a letra está falando isso, ela vai lá e coloca o gesto e daí, né, quem é árabe vai ficar pensando, gente, o que ela quis dizer com isso? Então a gente tem que ter cuidado também com isso. Ah, Nicole, mas eu danço só no Brasil. Tudo bem que você dança só no Brasil, mas hoje seus vídeos vão ser vistos por milhares de pessoas se você gravar o vídeo. E outra, às vezes quando a gente tem aqueles bloqueios coreográficos assim, a letra pode te ajudar muito a trazer uma coisa mais, vamos dizer assim, me fugiu a palavra agora, mas uma interpretação mais rica, tá? Mais expressiva. Então fica a dica aí com relação à letra. A gente encontra no Google, tem pessoas que trabalham com isso, que traduzem as músicas para o português, então é muito interessante, tá? Até para você entender o sentido da música, porque tudo conversa. A orquestra conversa, os instrumentos conversam, o canto conversa, tá tudo em harmonia, tudo é pensado, tá? Para estar em harmonia. E aí também tem colocando os nossos movimentos assinatura nas sequências coreográficas. Muito provavelmente você tem um movimento que você sempre usa, tá? Porque você gosta muito, porque você consegue encaixar ele em qualquer coisa, ele é meio aquele coringa, assim, né? Nossa, tipo, né? Consigo encaixar em qualquer coisa. Eu tenho coisas assim de giro. Giro eu consigo encaixar giros acelerados em músicas lentas. Né, porque eu gosto muito e é uma coisa que me representa. Dificilmente vocês vão ver uma dança minha que não tenha giro, tá? Gostaria de fazer muito mais, já falei aqui outras vezes, mas eu tenho um probleminha com os treinos de giro, eu fico mega mal, assim, tipo, de ter que cancelar as aulas do dia e ficar enjoada o resto do dia. Então eu gostaria de treinar muito mais, mas eu tenho essa dificuldade física, tá? Mas todo mundo tem o seu movimento assinatura, aquela coisinha que vai fazer, aquela finalização de frase, aquela jogada de cabelo, aquela coisa, né? Então, por que não colocar também esses movimentos assinatura? Faz uma listinha, né? Se você já sabe, já conhece eles, faz uma listinha, ó, dos movimentos que você gostaria de encaixar. E aí daqui a pouco, quando, né, você tá tendo aquela dificuldade, o que eu boto aqui? Ah, vamos ver se um desses não encaixa, tá? Então aqui eu trouxe algumas maneiras, tá? 1, 2, 3, 4, 5 maneiras. Vamos recapitular. A partir da improvisação, então você criar a partir do improviso, né? Deixando a música te guiar, a música fluir. Através das características do instrumento, então estudando os instrumentos, prestando atenção de que forma, não é nem tipo assim, ó, é tal instrumento, então eu tenho que fazer tal coisa, não, é como ele está sendo tocado. Eles podem ser tocados de diversas formas, com notas longas, com notas curtas e de forma acelerada, né? Por exemplo, um violino é um clássico exemplo. Ele pode ser um violino longo, ele pode ser um violino curtinho e ele pode ser um violino com vibração de cordas, que daí sugere movimentos vibrados, tá? Então a gente tem que prestar atenção de que forma que eles estão sendo tocados. A sensação que a música provoca, aquela viagem musical, se imaginar num lugar, correndo no campo, subindo a escada, descendo a escada, sei lá, o que vier na sua cabeça. Pelas características do trecho, então, se é um folclore, se é uma introdução, se é um solo de percussão, enfim, né? Pela letra, tá? Que vai trazer aquela interpretação e pelos movimentos assinatura para você encaixar, né? Usar eles como coringa em alguns momentos, tá? Então, assim, de dica extra que eu quero trazer para vocês com relação a isso. Tá tudo ok, gente? Vocês estão conseguindo acompanhar meu raciocínio? Tem algo novo que eu falei aqui? Ou vocês já costumam utilizar esse tipo de método? Nunca fiz coreografia, primeira vez, já fiz várias, enfim. Qualquer coisa vai me falando aí, tá?
E claro, gente, existem N maneiras, né? Inclusive, vocês podem mesclar essas formas. Então, tipo assim, tá, eu vi que aquele trecho tem aquela característica de introdução, e nessa introdução tem um violino, e esse violino está sendo tocado de tal forma, e isso me remete a tal sensação, e aí eu vou soltar a música e vou deixar ela me guiar. Então, às vezes a gente usa tudo junto, tá? Mas é importante que às vezes a gente racionalize sobre isso, tá? Porque a gente tem muita questão do modo automático, né? Aí, escolhi a música, aí vou lá, coloco a música, daí já saio dançando. Então, assim, gente, não é que você não possa fazer dessa forma, tá? Eu já fiz de várias formas. Eu já fui ouvindo e criando, ouvindo e criando, ouvindo e criando. Já dancei só de improviso, só simplesmente conhecendo a música sem nem desenhá-la no papel. Já fiz de várias formas, de várias. Mas eu tô trazendo aqui para vocês a forma mais completa que eu cheguei até hoje em 20 anos de dança, tá? Essa é a forma mais completa. Se você quiser abreviar caminho, se você quiser encaixar outra coisa, se você quiser, né? Aí fica a teu critério. Mas essa é a versão mais completa que eu tenho conhecimento hoje, neste momento, dia 22 de setembro de 2021, tá? Porque amanhã já muda, a gente aprende outra coisa, né? A gente aprende mais coisas e agrega mais coisas. É a versão mais completa que eu tenho disso para trazer aqui para vocês. E tô trazendo aqui, já falei 1000 vezes, conteúdo de curso, tá? Só para deixar, só para reforçar, tá bom? Mas você pode fazer mais simples, claro que pode. Aí também vem a questão do destaque, né? Quando a gente quer se destacar, quando a gente quer se destacar no mercado, ou se você dança por hobby, né? Você dança por prazer, mas eu quero dançar cada vez melhor. Eu quero ser uma bailarina cada vez melhor, porque é gostoso quando a gente dança uma dança fluida, as pessoas percebem, a gente sente. Então, tudo parece que, né, fica melhor. Então, a gente precisa fazer coisas diferentes, a gente precisa fazer coisas mais aprofundadas quando a gente quer ter alguma coisa, um diferencial. Vou dançar num concurso, vou dançar, sei lá, né? Vou me apresentar para alguém, enfim. A gente precisa ter um refinamento maior disso, tá? Então, esse é o meu conselho para vocês. A Alcineia disse, estou aprendendo agora. Sim, por isso que essa aula serve tanto para quem está começando, porque aí você já tem uma visão geral da coisa, né? Por mais que às vezes você já não tenha, assim, um repertório de movimentos muito amplo, gente, vocês podem dançar uma música inteira com 4 movimentos, misturando eles, juntando eles, sabe? Tem como, tem como. Claro, você vai evoluindo e você não fica sempre nisso, né? Você se força. Dancei com 4 minutos, fiz uma coreografia inteira com 4 movimentos, desculpa, agora passo para 8, né? E aí você vai evoluindo e vai crescendo e essa dança vai ficando mais refinada, tá? A dica extra, então, que eu ia dizer, que eu já dei uma pinceladinha antes, faça vídeos a partir da etapa 4, que é a etapa de composição coreográfica. Quando você for utilizar uma daquelas maneiras que eu falei anteriormente, você vai deixar a música te guiar. Quando você começou a se movimentar, dançar ali com o seu corpo, grava, tá? Grava por quê? Eu vou te dar os motivos para você fazer isso. Para você, primeiramente, não esquecer o que fez. Então, eu falei lá do improviso, que às vezes a gente dança, faz uma coisa maravilhosa e depois, quando a gente vai tentar fazer de novo, a gente não lembra mais, tá? Então, para você não esquecer, para você ver o que você pode aproveitar do improviso que você fez. Então, você deu o play lá, deixou a música fluir, e aí você vai analisar, né, com o olho crítico. Olha, isso aqui combinou, isso aqui não combinou, isso aqui pode ser melhorado, eu posso juntar isso com isso. Ah, isso aqui ficou legal, não ficou tão bom assim. Então, a gente consegue fazer essa análise mais crítica, né, se olhando de fora. Porque às vezes a gente está dançando na cabeça uma coisa, e quando a gente vai olhar com os olhos de um espectador é diferente, tá? Então, aqui fica mais essa dica. Gravar a coreografia
base para torná-la mais interessante analisando de fora. Então, falei de estar na visão do espectador. Aí, o que acontece? Você fez toda aquela parte ali que a gente falou, né? Você compôs uma, duas, três sequências ou a música inteira. Você vai lá e grava a sua coreografia base, tá? Que é aquela coreografia, a versão mais básica que você fez. E aí depois você vai analisar ela criticamente, sem o chicote, tá? Por favor, que chicote não leva a nada. A gente tem que ser maduro o suficiente para identificar aquilo que a gente gosta na nossa dança, aquilo que a gente não gosta tanto. E sempre tem pontos positivos e tem pontos não tão positivos assim, tá? Tem muita gente que só encontra os negativos, a grande maioria, tá? Não diria nem negativos, eu diria pontos a melhorar, tá? Então, esquece o chicote, só vai lá e analisa, tipo, isso eu gostei, isso eu não gostei, isso me representa, isso não me representa, isso pode ser melhorado, isso tá ótimo assim, tá? Então, isso você consegue ver em um vídeo, tá? Aí já falei, ver os pontos a melhorar e os pontos fortes que você tem na dança, aquilo que você acha que pode, né, aproveitar, reforçar, enfim, deixar talvez até melhor, né? E assistir a versão final, depois que você fez esse exercício de transformar. E eu pulei uma coisa. Já vou falar. Depois que você fez esse exercício de refinar a sua coreografia básica, eu já vou falar sobre o refinamento, que eu pulei isso. Você vai assistir a versão final da dança, tá? Você vai gravar ela, tipo, agora tá pronto o troço aqui. Gravei o vídeo, vou olhar. Sem áudio. Eu vou assistir o meu vídeo sem áudio. E aí, nessa hora, você já vai estar careca de ouvir a música, você vai cantarolar ela inteira, porque você já fez a leitura, já fez o mapeamento, já colocou os movimentos, você já sabe essa música de cor e salteado nos mínimos detalhes a essa altura, tá? E aí você vai ver o vídeo, e aí você vai ver se você tá enxergando nos seus movimentos a música, sem ela estar tocando. Cara, isso é sensacional. Tá? É um exercício muito bom de fazer. Por quê? Eu sempre falo aqui que o nosso papel como bailarina de dança do ventre é tornar o som visível. Acredito que não só, eu não posso falar muito sobre outras danças porque eu conheço algumas, mas não todas, tá? Mas eu acredito que a maioria das danças tem esse objetivo de tornar aquela música em algo visível, que as pessoas possam visualizar aquele som. E eu sempre gostei muito, sempre admirei muito nas bailarinas quando elas conseguem pegar detalhes que você ouve, mas não ouve, sabe? Aqueles detalhes que não estão tão óbvios assim e tudo mais. Isso é questão de escolha, isso é questão de preferência, não significa que você tem que pegar aquele detalhezinho micro que tem lá na música, porque a Nicole disse que tem que fazer todos os detalhes da música. Não, isso é questão de gosto, tá? Eu gosto. Nem sempre eu consigo e muitas vezes tenho que fazer escolhas de quais detalhes eu vou pegar, né? Eu vou transformar em movimento ou não. Mas quando você se visualiza dançando, tá? E você consegue, sem escutar, sem o som do vídeo, você consegue ver a música sendo tocada naquele corpo, você alcançou o objetivo número 1, tá? Então, isso é maravilhoso. É um exercício muito bacana de fazer. Inclusive, é um estudo para vocês, quando forem estudar alguma bailarina, assistir ou uma música que vocês conhecem muito bem, ou até essa dita música que vocês estão estudando, né? Ir lá assistir uma bailarina sem o som e ver se aquilo está sendo fidedigno, né? A música. Faça esse teste com você. É transformador, tá? Então, fecho as minhas dicas extras e os motivos pelos quais eu aconselho que você grave essa etapa tão importante que é da composição e depois assista para ver todas essas coisas e muitas mais, né? A gente pode bater com
com um vídeo daqui a um tempo para você ver a evolução. A gente pode ver várias versões daquela mesma música em diferentes apresentações, enfim, N coisas, tá? Com certeza vão surgir várias coisas que você pode utilizar esse vídeo, tá? Então, fechando aqui tudo que a gente viu hoje. Eu revisei então sobre o que era mapeamento e leitura musical. Falei das etapas do processo, que a gente tem a leitura, o mapeamento, a composição e o refinamento. E faltou falar do refinamento, Nicole. O refinamento, então. O que é esse refinamento? É em cima daquela base coreográfica que você fez, aquela primeira versãozinha, simplesinha, feijão com arroz ali que você fez para marcar os detalhes da música. Você volta lá naquele vídeo que eu falei e aí você vai fazer todo esse processo de se perguntar. O primeiro ponto é se perguntar: como é que eu posso tornar isso mais interessante? E aqui existem diversas formas de vocês tornarem isso mais interessante. E sempre pode ficar. Por mais que seja a coreografia mais perfeita, a gente sempre pode melhorar, né? Aquela frasezinha de professora, sempre pode melhorar. Então, a gente vai olhar em cima daquela base como a gente pode tornar aquilo mais interessante. Talvez misturando movimentos. Eu usei 4 tempos de 8 para baixo e 4 tempos de 8 para cima. Tá, e se eu misturasse, fizesse 2 para baixo, 2 para cima, ou fizesse meio para baixo, meio para cima, aí a gente vai fazendo essa mistureba, né? Essa soma aí de movimentos, usa meio movimento, usa um quarto de movimento, emenda uma coisa na outra. Pensa, tipo, aqui tem um detalhezinho que se eu fizesse um 8 maio, uma ondulação e um 8 para cima, ficava show de bola. Vai dando uma incrementada em algumas partes, tá? Você pode também usar as mudanças de nível, né? Se você não explorou isso, dançar em meia ponta, dançar com o pé no chão, elevar os braços, dançar com os braços mais abaixados, enfim, toda essa coisa que mude o nível da sua dança. Dançar em cima, dançar no meio, dançar embaixo. Se abaixar, às vezes vale se abaixar também. Questão de posicionamento no palco. Eu tô dançando sempre de frente. Que tal eu fazer esse movimento de costas? Que tal eu fazer esse movimento de perfil, diagonal? Enfim, a gente vai mudando os posicionamentos. Aí não fica aquela coisa que a pessoa tá sempre de frente. O público pode te assistir de vários ângulos, tá? Isso é bem interessante e às vezes a gente consegue trazer surpresas. Já vou falar da surpresa depois. As direções, ir para a direita, ir para a esquerda, para frente, para trás, nas diagonais, isso é básico, né? Aquele asterisco que a gente precisa desenhar no palco. Uma vez eu fiz um exercício muito interessante com uma professora que ela sugeria que depois que a gente montou a nossa coreografia, a gente fosse assistindo também esse vídeo que a gente fez e a gente fosse riscando todas as direções que a gente está indo. E depois a gente olha para o papel e a gente vê se a gente foi muito frente e trás, se a gente foi muito para cá ou se a gente usou todas as direções do palco. Mais uma utilidade para aquele vídeo lá que eu falei para vocês, tá? As molduras, né? O braço abaixado, o braço lá em cima, o braço aqui, enfim, se eu variei nesses posicionamentos de braço. Os elementos surpresa, tá? Então, mudança rápida de direção, estou indo para frente, daqui a pouco eu viro de perfil e viro de costas. Isso surpreende o público e faz ele ficar vidrado, né? Faz ele ficar ligado em você, porque nossa, ela tá aqui, daqui a pouco ela tá ali e ela tá fazendo isso. Então a sua dança fica mais rica em detalhes e aí as pessoas querem prestar atenção para não perder nada, tá? E isso é extremamente interessante. E sobre o refinamento, seria isso, assim, né? Você ter aquela base coreográfica e aí você ir colocando elementos para tornar aquilo mais interessante, né? Às vezes no início, quando você está começando a dançar, um pouco mais complicado até de sair a coreografia base,
mas sempre tem como dar uma pitadinha, um toquezinho, fazer uma mudancinha, né? E depois a gente vai pegando a mão, vamos dizer assim, com o tempo, tá? E aí, depois disso pronto, é treinar 1 milhão de vezes, né? Aí, a essa altura, a gente já não aguenta mais a danada da música. Por isso que é importante que a gente escolha uma música que arrepia, né? Que a gente goste, porque senão a gente não faz esse trabalho todo e principalmente não faz com o coração. Não se esqueça que dança não é só movimento, não é só técnica, não é só fazer boas escolhas e compor a coreografia assim impecável. Se você não colocar coração, você não colocar interpretação, expressividade, se você não pensar nas pessoas que estão te assistindo, aonde você vai dançar, para quem você vai dançar, não é dança, tá? É simplesmente uma união de movimentos em cima de uma música, tá? Então, pensa nisso, certo? Então, a gente viu bastante coisa hoje, conteúdo mais teórico, então, sobre a parte de composição coreográfica. E agora, óbvio, a partir da próxima aula, a gente vai começar, óbvio não, né? Mas eu digo óbvio porque eu vou trazer para vocês exemplos daquilo que eu falei, das maneiras de criar sequências. Então, eu vou criar a minha sequência e vou falar para vocês como eu criei, no que eu pensei para criar aquilo, tá? Porque como eu falei anteriormente, o meu objetivo é ensinar vocês como e não trazer a coisa mastigada e pronta, que aí depois quando chegar na hora de fazer a coreografia de vocês, você não sabe fazer, né? Ou tem dificuldade ou não consegue pensar por que caminho seguir. Então, eu tô trazendo algumas possibilidades, algumas sugestões, alguns caminhos que você pode seguir para isso. Certo, gente? Se vocês gostaram, dá um coraçãozinho aí para mim saber. Se ficou alguma dúvida, se vocês querem que eu fale mais sobre alguma coisa que não ficou bem claro, né? Ou, tipo, de repente falei alguma coisa que trouxe alguma dúvida, tá? As dúvidas, elas surgem na prática, né? Quando a gente começa a tentar aplicar as coisas é que vão surgindo. Então, anota lá, depois vem e me pergunta. Pode até me mandar um direct que eu sempre respondo, tá? Procure responder no máximo em 2 dias. Eu procuro responder todo mundo que vem falar comigo com muito carinho, com muito amor, porque eu sei como é ter dúvida e não ter para quem pedir, tá? Tá bom, meus amores? Obrigada por quem ficou comigo até o final, obrigada por quem está assistindo depois. Se quiserem revisar, né, vai ficar salva por algumas horas, alguns dias, tá? E depois ela sai do ar. E aí, na semana que vem, a gente tem a nossa sequência de aulas, também de composição coreográfica, mas daí com parte prática. Vamos colocar em prática tudo isso que a gente falou, tá? Um super beijo para vocês, muito obrigada, Alcineia, de coração, foi bem participativa aqui hoje. Obrigada. Um beijo. Até mais.